Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial, título 2º da reunião dos credores e da concordata, art. 842, última da instrução do processo da quebra, o juiz comissário, dentro de 8 dias, fará chamar os credores do falido para em dia e hora certa, e na sua presença se reunirem, a fim de se verificarem os créditos, se deliberar sobre a concordata, quando o falido a proponha, ou se formar o contrato de união, e se proceder à nomeação de administradores. O chamamento a respeito dos credores conhecidos será por carta do escrivão, e aos não conhecidos por editais e anúncios nos periódicos, e nas mesmas cartas, editais e anúncios se advertirá, que nenhum credor será admitido por procurador, se este não tiver poderes especiais para o ato, art. 145, e que a procuração não pode ser dada à pessoa que seja devedora ao falido, nem um mesmo procurador representar por 2 diversos credores, art. 822. Art. 843, o curador fiscal, os administradores, e todos os credores presentes por si ou por seus procuradores assinarão termo no processo da quebra, de que se dão por intimados de todos os despachos do Tribunal do Comércio, que no mesmo forem proferidos em sessão pública, e das decisões do juiz comissário, que estiverem patentes em mão do escrivão do processo. Art. 844, os credores que não comparecerem a alguma reunião para que tenham sido competentemente convocados, entende-se que aderem às resoluções que tomar a maioria de votos dos credores que comparecerão, contanto que, para a concessão ou negação da concordata, se ache presente o número dos credores exigidos no artigo 848. Art. 845, reunidos os credores sob a presidência do juiz comissário, e presentes o curador fiscal, e o falido por si ou por seu procurador, ou à sua revelia, art. 822, o mesmo juiz fará um relatório exato do estado da falência e de suas circunstâncias, segundo constar do processo, e apresentada em seguimento a lista dos credores conhecidos, que estará de antemão preparada pelo curador fiscal, e na qual se acharão inscritos os que se houverem apresentado, com os seus nomes, domicílios, importância e natureza de seus respectivos créditos, art. 873, assentando-se em continuação os credores que neste ato de novo se apresentarem, o referido juiz proporá a nomeação de uma comissão que haja de verificar os créditos apresentados, se a reunião os não der logo por verificados. Esta comissão será composta de 3 dos credores, e examinando os livros e papéis do falido no escritório onde se acharem, é obrigada a apresentar o seu parecer em outra reunião, que não poderá espaçar-se a mais de 8 dias da data da primeira. Os créditos dos membros da comissão serão verificados pelo curador fiscal. Art. 846, na segunda reunião dos credores, apresentados os pareceres da comissão e curador fiscal, e não se oferecendo dúvida sobre a admissão dos créditos constantes da lista, e havidos por verificados para o fim tão somente de habilitar o credor para poder votar e ser votado, o juiz comissário proporá à deliberação da reunião o projeto de concordata, se o falido o tiver apresentado. Porém, se houver contestação sobre algum crédito, e não podendo o juiz comissário conciliar as partes, se louvarão estas no mesmo ato em 2 juízes árbitros, os quais remeterão ao mesmo juiz o seu parecer, dentro de 5 dias. Se os 2 árbitros se não conformarem, o juiz comissário dará vencimento com o seu voto àquela parte que lhe parecer, para o fim sobredito somente, e desta decisão arbitral não haverá recurso algum. Art. 847, lida em nova reunião a sentença arbitral, se passará seguidamente a deliberar sobre a concordata, ou sobre o contrato de união, art. 755. Se ainda nesta reunião se apresentarem novos credores, poderão ser admitidos sem prejuízo dos já inscritos e reconhecidos, mas se não forem admitidos não poderão tomar parte nas deliberações da reunião, o que todavia não prejudicará os direitos que lhes possam competir, sendo depois reconhecidos, art. 888. Para ser válida a concordata exige-se que seja concedida por um número tal de credores que represente pelo menos a maioria destes em número, e 2/3 no valor de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata. Art. 848, não é lícito tratar-se da concordata antes de se acharem satisfeitas todas as formalidades prescritas neste título e no antecedente, e se for concedida com preterição de alguma das 2 disposições, a todo o tempo poderá ser anulada.
Não pode dar-se concordata no caso em que o falido for julgado com culpa ou fraudulento, e quando anteriormente tenha sido concedida, será revogada. Art. 849. A concordata pode ser reincidida pelas mesmas causas por que tem lugar a revogação da moratória, procedendo-se em tais casos, e nos de ser anulados, pela forma determinada no artigo 902. Art. 850. A concordata deve ser negada ou outorgada, e assinada na mesma reunião em que for proposta. Se não houver dissidentes, o juiz comissário a homologará imediatamente, mas havendo-os assinará a todos os dissidentes coletivamente 8 dias para dentro deles apresentarem os seus embargos, dos quais mandará dar vista ao curador fiscal e ao falido, que serão obrigados a contestá-los dentro de 5 dias. Os embargos com a contestação serão pelo juiz comissário remetidos ao Tribunal do Comércio competente, no prefixo termo de 3 dias depois de apresentada a contestação. Art. 851. Apresentados e vistos os embargos, proferirá o tribunal a sua sentença, rejeitando-os, ou recebendo-os e julgando-os logo provados. Todavia, se ao tribunal parecer que a matéria dos embargos é relevante mas que não está suficientemente provada, poderá assinar 10 dias para a prova, e findo este prazo, sem mais audiência que a do fiscal, os julgará afinal. Da decisão do juiz comissário que homologar a concordata, não haverá recurso senão o de embargos processados na forma sobredita, da sentença porém do tribunal que desprezar os embargos dos credores que se opuserem à homologação, haverá recurso de apelação para a relação do distrito, no efeito devolutivo somente. Os prazos assinados neste artigo e nos antecedentes são improrrogáveis. Art. 852. A concordata é obrigatória extensivamente para com todos os credores, salvos unicamente os do domínio. Art. 874. Os privilegiados. Art. 876. E os hipotecários. Art. 879. Art. 853. Os credores do domínio, os privilegiados e hipotecários, não podem tomar parte nas deliberações relativas à concordata, pena de ficarem sujeitos a todas as decisões que a respeito da mesma se tomarem. Art. 854. Intimada a concordata ao curador fiscal, e ao depositário ou depositários, estes são obrigados a entregar ao devedor todos os bens que se acharem em seu poder, e aquele a prestar contas da sua administração perante o juiz comissário, ao qual incumbe resolver quaisquer dúvidas que hajam de suscitar-se sobre a entrega dos bens, ou a prestação de contas, podendo referi-las à decisão de árbitros, quando as partes assim o requeiram.